Começando o ano de 2022 com o pé direito. Eu adoro deixar o mês de janeiro para aquele mês da gente se organizar. E é isso que eu tô fazendo agora. Ontem eu acabei de enviar a primeira versão da minha tese prontinha para minha orientadora. Tô super ansiosa para ver o resultado, né? O que ela vai achar de como é que ficou a minha tese. Claro, eu vou trazer todas as novidades para você aqui no nosso canal. Mas hoje eu vou fazer aquela retomada explicar um pouquinho quais são os meus planos para esse primeiro pedaço de 2022, esses primeiros meses de 2022, que eu tô nessa reta final da tese, entregando a versão final, marcando a banca, então muita coisa que tem para acontecer aqui pela frente e, claro, eu vou trazer todas as novidades aqui pro canal. Então, acompanha comigo esse episódio de Diário de uma Doutoranda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Começando 2022 com energia total. Enviei ontem a primeira versão da minha tese, prontinha, bonitinha, para minha orientadora dar aquela lida geral e me dizer o que ela achou, né? Ela já leu, claro, o primeiro artigo, mas ainda falta ler a última versão do segundo artigo, do terceiro artigo e também do documento como um todo. E é isso que eu vou contar um pouquinho, né? Como é que eu organizei o documento e quais são os planos, então, para os próximos meses para a defesa da tese. É isso que eu vou contar nesse episódio. Mas aproveitando, se você é novo aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Eu adoro deixar o mês de janeiro para aquele mês que a gente se organiza, sabe? Coloca a casa em dia, coloca a cabeça em dia, coloca os documentos em dia. E é isso que eu tô fazendo agora no mês de janeiro. Óbvio que eu aproveitei também esse período de recesso para ficar mais quietinha em casa, baixar a cabeça e terminar a versão final do meu documento da tese para enviar para minha orientadora. Eu tinha combinado com ela o prazo do dia 5 de janeiro para enviar o documento pronto, finalizado. Consegui, deu tudo certo, já tá no e-mail dela lá para ela dar uma olhada, ela vai me dar a resposta nos próximos dias, nas próximas semanas, porque a minha defesa, meu prazo final para a defesa do doutorado é março de 2022, daqui a 2 mesinhos, então já tenho que começar a me organizar para tudo isso e, claro, finalizar as alterações do documento para poder enviar para a banca. Provavelmente a gente vai enviar o documento para a banca final de fevereiro, e aí marcar a banca em março. Vai ser em março tem 31 dias, mas a gente ainda depende de fechar a agenda com o pessoal da banca, que a gente está ainda selecionando, está definindo ainda direitinho quem vai participar da banca, mas esses últimos detalhes mais burocráticos, geralmente a minha orientadora deixa mais para frente, né? Então a gente combinou de enviar o documento para ela ontem, dia 5 de janeiro, e aí eu já enviei, deu tudo certo, né? Já tá no e-mail dela, consegui terminar. Inclusive eu até propus para ela uma sugestão de organização desse documento, porque se você não sabe, a minha tese ela é organizada em 3 artigos, não é uma monografia, são 3 artigos, então eu tenho que ter um capítulo de apresentação onde eu mostro um grande problema de pesquisa e como é que eu vou responder esse grande problema de pesquisa através de 3 artigos, depois eu apresento o artigo 1, o artigo 2 e o artigo 3 e faço um capítulo de conclusão, fechamento, mostrando como que os 3 artigos estão, assim, alinhados para responder esse grande problema de pesquisa guarda-chuva. E aí eu até propus para minha orientadora fazer um formato um pouquinho diferente, porque esse formato é muito novo no meu programa de pós-graduação, e eu queria, de alguma forma, deixar o documento disponível na biblioteca para que você aí que me acompanha, né, nesses 4 anos, deve estar curioso, deve estar curiosa para ver esse documento final, para você possa ter acesso, e aí, se estiver em português, mais pessoas vão poder ter acesso, já que vai ficar disponível na biblioteca da universidade. Então, o que eu sugeri para ela? Porque os artigos foram escritos originalmente em inglês, eu escrevi os 3 artigos em inglês já para deixar pronto para submeter para as revistas científicas. Então, o que eu sugeri para ela? Escrever o corpo do texto da tese em português, então capa, aqueles elementos pré-textuais, o capítulo de apresentação em português, e aí fazer um resumo expandido do artigo 1 em português, um resumo expandido do artigo 2 em português, um resumo expandido do artigo 3 em português, o capítulo de conclusão em português, e aí colocar os 3 artigos que estão escritos em inglês como apêndice do trabalho. Porque aí quando eu for enviar para a biblioteca a versão final, eu posso, né, eu tenho essa possibilidade de dizer para a biblioteca, olha, vocês podem publicar de tal página a tal página,
que seria esse grande corpo da tese. E aí não publicar os apêndices, que são os artigos. Por quê? Porque esses artigos vão ser submetidos, ou estão sendo submetidos, o artigo 1 e os outros 2 vão ser submetidos depois na minha banca de defesa para revistas científicas. E as revistas científicas exigem ineditismo, né? Tem que ser um artigo inédito, não pode ter sido publicado em outro lugar. Portanto, eu não posso publicar ele na biblioteca, ele vai para a revista científica. Então, a gente fez inclusive uma solicitação dessa informação para a biblioteca e deu tudo certo, eles aceitaram esse formato. Então, eu moldei essa minha tese nesse formato para ter essa possibilidade de colocar o documento ali, que é a apresentação, o resumo expandido dos 3 artigos e a conclusão em português na biblioteca. E aí, os 3 artigos, então, vão ser submetidos para as revistas científicas, mas é claro, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal, como sempre. E aí, para quem acha que a defesa terminou a defesa em março, férias. Eu tenho 60 dias depois da minha defesa para fazer as alterações solicitadas na banca e encaminhar o documento final, então, para o meu programa de pós-graduação, para eles darem um check, e aí sim eu estou autorizada a encaminhar para a biblioteca o documento final. E aí sim termina esse processo, e aí começa o processo de gerar o diploma de doutorado. Mas a gente acha que, terminou a defesa, sair e correr para o braço. Não, tem que terminar de fazer as alterações do documento para aí sim levar para a biblioteca. Então, a minha defesa vai acontecer em março, mas eu ainda tenho abril e maio para terminar essas alterações e encaminhar o documento final para a biblioteca. Além disso, nesse meio tempo, eu também preciso fazer as alterações dos artigos para poder submeter, né, do artigo 2 e do artigo 3, para poder submeter para as revistas científicas. Afinal, deu um trabalhão fazer esses artigos, é uma judiaria deixar eles na gaveta. Então, eu vou fazer essas alterações sugeridas pela banca para poder, então, encaminhar para as revistas científicas, tomara que dê tudo certo, publicar esses artigos, então, e claro, também vou trazer todas as novidades para cá. Uma coisa que eu aprendi muito escrevendo esse documento, e eu acho que é muito legal compartilhar isso com vocês, foi essa ideia de fazer uma tese em artigos já fazendo o texto da tese num formato de artigo, pensando na revista que eu vou sugerir. Vou dar um exemplo. No artigo 1 da minha tese, a gente já sabe qual é a revista que a gente vai submeter. E aí eu estava fazendo alterações no texto que a minha orientadora pediu, porque ela já leu esse artigo 1 da tese, e aí eu estava lá me matando para tirar 2.000 palavras, porque eu estava olhando lá no site da revista e era só até 8.000 palavras, ou sei lá, 10.000 palavras, alguma coisa assim. E eu estava me matando lá para arrancar 2.000 palavras do meu texto, que estava a mais para poder deixar o documento certinho. Até que me deu um insight assim, não, peraí, deixa eu ver se eu estou olhando na revista certa. E não é que eu estava olhando a revista errada, porque a revista tem 2 revistas e só muda o último nome da revista. Uma termina com management e a outra termina com marketing. E eu estava olhando na de marketing, quando na verdade eu tinha que olhar na de management. E aí quando eu fui olhar na revista certa, a revista aceita até 12.000 palavras. Então eu não precisava me matar arrancando palavras do meu artigo, porque a revista que eu quero submeter, ela aceita 12.000 palavras. Então, meu artigo tá super tranquilo, posso enviar desse jeito mesmo, não precisava arrancar as palavras. Então, assim, como é importante a gente ver as diretrizes para os autores da revista que a gente quer submeter, para não fazer umas babaqueadas que nem essa como eu fiz, assim, né? Eu tava lá me matando, tentando arrancar palavras, quando na verdade não precisava. O contrário também acontece. Nos artigos 2 e 3 da minha tese, eu já sei quais são as revistas que a gente quer submeter. E como eu estava escrevendo já pensando nessas revistas, eu fui olhar o número de palavras e vi que uma era até 9.000 palavras e a outra era até 8.000 palavras. E o que aconteceu? Eu via que quando eu estava escrevendo o artigo, eu não precisava me matar para escrever mais do que aquele necessário. Claro, é um exercício muito grande de fazer um resumo, né, de ser sucinto nos argumentos, né, não trazer tanta blá blá blá, trazer o que realmente importa, mas também, por outro lado, eu não preciso me matar escrevendo um monte de coisa, porque são só 8.000 palavras, então a gente acaba escrevendo o necessário e aí isso economiza também um pouco de trabalho. Isso foi uma coisa que eu aprendi, gostei e vou levar para a vida, porque realmente auxilia nesse processo, porque tu vê que tu não precisa escrever tantas palavras assim, e o artigo fica pronto em, teoricamente, menos tempo, porque às vezes a gente faz um esforço muito grande de fazer uma grande explicação, quando na verdade não tem essa necessidade, né? Porque até a revista científica nem vai permitir esse espaço no artigo. Então, isso me ajudou bastante até ficar um pouco mais calma e diminuir um pouco a minha ansiedade na hora da escrita.
Bom, muita coisa acontecendo nessa reta final. Eu confesso, estou um pouquinho ansiosa, mas uma ansiedade gostosa, assim, sabe? De ver tudo funcionando, de ver tudo pronto, chegar nessa reta final de algo que eu sonhei há tanto tempo. É muito legal compartilhar isso com vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando e até se você tiver uma sugestão de pauta, né, para eu trazer aqui, para eu comentar alguma coisa, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então nos próximos vídeos. Até!